Fala, fala galera! Priscilane na área para mais um vídeo de correção de redação. E hoje nós vamos corrigir uma redação da minha, da sua, da nossa UniOeste. O artigo de opinião que a aluna escreveu para a prova, né? Para a última prova, que era a proposta lá sobre a participação das mulheres na política. Essa aluna tirou 35 e vamos ver então o que ela errou, o que ela acertou e por que ela tirou essa nota. Se você já como é que fala? Não é que me segue, já é inscrito aqui no canal, curte, compartilha, comenta e ajuda a Priscilane aí a chegar a mais filhos. Se você não me acompanha lá no meu Instagramers, @profaprisátera, meu filho, espero vocês. Vamos lá então? Então olha só. Aqui nós temos a redação da filha. Ela tirou 35, essa aqui é uma anotação minha, né? Quando ela me envia a redação, eu já anoto ali a nota para eu não me perder. Vamos lá. Ela fez, né, uma introdução, 1, 2, 3. Poderia ter desenvolvido um pouquinho mais, né? Interessante aí que você aprofunde um pouquinho mais o seu texto, né? Para que você consiga argumentar bem. Vamos lá. Lugar de mulher é onde ela quiser, eles dizem. Então, aqui nós temos um primeiro erro de ortografia, né? Onde ela quiser, eles dizem. Quando o lado feminino tradicionalista, como a esposa, mãe e dona de casa, são deixados de lado, olha lá, ó, quando o lado são deixados de lado, tá? Então, além ali dessa repetição, nós temos um problema de concordância, tá? O lado é deixado de lado, tá? A sociedade patriarcal machista se vê em completo desgosto, como se o mundo fantástico dos homens fosse destruído, semelhante ao ego masculino. No momento em que uma mulher se mostra competente para tal função, é necessário o famoso pulso firme para tolerar provocações, insultos e palavras de baixo calão. Foi o que aconteceu com a senadora Simone Tebet na CPI do Covid-19 em 2020. Na CPI da Covid-19 em 2020. Então, olha só. No artigo, gente, né, nós já temos que deixar claro o nosso posicionamento logo no início do texto. Isso significa, e aí isso eu ensino, né, nas minhas aulas, que o aluno precisa trazer as palavras-chave da proposta logo de cara, gente. Então, cadê a participação da mulher na política? Ela não menciona isso. O foco aqui desse parágrafo está sendo no machismo, está sendo na desigualdade de gênero. E não era isso que a banca queria, né? Não era isso que a banca esperava. A banca queria o quê? A banca queria que você trouxesse essa questão. Há participação da mulher na política? Não há participação da mulher na política. Por quê? Tá? E aí, como os seus períodos são muito extensos, né? Quando você faz essa retomada, ó, para tal função, de qual função você está falando? Da função na política? Ou você está falando da função como esposa? E tradicionalista é diferente, né? Não é sinônimo de tradicional. Então tem que ver aí qual que é a função que você queria ter trazido aqui para o texto. E esse pulso firme é pulso firme dos homens ou é pulso firme das mulheres para se manterem nessa função, tá? Então, isso, gente, demonstra aí uma certa falta de domínio da coesão e da coerência. Por quê? Porque você começa a retomar termos e começa a fazer menção a expressões que não são, que não fica claro para o corretor. Então tem que ter esse cuidado. E aí, assim como aconteceu com a senadora. Tá, mas aconteceu por quê? Porque ela resolveu não ser essa esposa, mãe e dona de casa, ou porque ela resolveu participar da política? E aí você pode me dizer, mas prof, fica subentendido isso, fica claro que é a política. Não, não fica. Tá? O corretor, no dia da prova, ele não vai ficar, da correção, ele não fica tentando adivinhar o que você mencionou. Tudo bem? Então vamos lá. Como mulher estudante de educação física, então olha só, aqui ó, quando você traz a máscara social, e isso eu pego bastante, né, nas minhas aulas com os alunos, quando você tem a máscara social, não basta apenas você trazê-la no texto. Você precisa, para além de apresentar, né, essa máscara social no texto,
usá-la como argumento. Então, é preciso que você use essa máscara social de uma maneira intencional, de uma maneira efetiva, de uma maneira que o corretor olha e fala, nossa, é verdade, faz todo sentido ela ser estudante de educação física por isso, por isso, por isso, entendeu? Vejo escancarado nos rostos dos meus colegas homens o preconceito enraizado e mascarado pelo medo de perder um futuro cargo para uma mulherzinha. Olha só, você usou aspas aqui e não colocou aqui. Esse é só um caso dos milhares que existem e que nós, mulheres, passamos dia após dia. Será que um dia teremos paz? Diante de toda a realidade, esperamos pelas mudanças. Cadê a questão da política? Cadê a participação das mulheres na política? Cadê? Você tem que focar naquilo que a proposta solicitou. Se você não traz isso no seu texto, você vai ser penalizada por tangenciar, que provavelmente, certeza absoluta, foi isso que aconteceu. Você percebe, meu amor, que esse parágrafo, você falar que é estudante de educação física, você falar que os homens têm medo de perder o cargo para você mencionar tudo isso, por que você trouxe isso para o texto? Por quê? Para corroborar o quê? Agora, se você trouxesse isso e logo na sequência tivesse mencionado que isso é apenas uma ponta do iceberg, que isso se reproduz em vários setores da sociedade, que a política é um deles, ok. Mas de outra maneira, não. Outra questão que você tem que ter cuidado, tá? É importante aí que você faça os ganchos semânticos entre os parágrafos. E aí isso significa que você não pode já chegar de soco. Você precisa articular esses parágrafos. Muito se fala nas redes sociais sobre o empoderamento feminino, onde, olha lá, o onde ele deve ser usado apenas para lugar. Nesse caso em específico, não é um lugar, não é a rua onde eu moro, a cidade onde eu nasci, a casa onde eu estudo, não. É em que apenas uma mulher foi eleita presidenta da República em um dos países que mais morrem mulheres no mundo, sendo vítimas de assassinato, como a representante política Marielle Franco, estupro, feminicídio, entre outros. Então, olha só. Aqui você fala, ó, muito se fala sobre o empoderamento, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, o que acontece? Perceba que faltou aí você complementar, faltou aí você articular de uma maneira efetiva o que isso causa. Então tá, se você está me trazendo a questão da mulher, que apenas uma foi eleita, e o que isso significa? Como que isso influencia para que as mulheres não busquem a participar da política? Ou como que isso serve de exemplo para que as mulheres busquem continuar na política? Você entende aí a questão? E aí você trouxe aí esses dados falando nos países que mais morrem mulheres do mundo, tá? Mas qual é a fonte? De onde você tirou essa afirmação? Como isso contribui para comprovar que não há participação da mulher na política? Vejo que a preocupação em militar na internet tem mais importância do que defender a causa, onde se promover diante do sofrimento de alguém é motivo de engajamento, visualizações e likes. Exagero? Infelizmente não. O lugar de mulher é onde ela quiser, mas nem sempre. O que você quis dizer com militar? O que você quis dizer com essa questão de se promover sobre o sofrimento de alguém? Então, o que aconteceu aqui no seu texto? Você tangenciou, você não argumentou, você não defendeu de uma maneira efetiva o seu posicionamento. Então, o que acontece? Você deveria ter trazido que não há uma participação efetiva das mulheres na política, por isso, por isso, por isso, por isso. E aí você busca contra-argumentar, você busca trazer alusões, você busca trazer repertório, você busca trazer estratégias argumentativas para sustentar esse seu argumento. Por quê? Porque é isso que vai fazer com que você
defenda o ponto de vista e convença o seu leitor. Haja vista que é esse o objetivo, né, do artigo de opinião. É fazer o outro mudar de opinião, é convencê-lo de que realmente as mulheres não participam da política por isso, por isso e por isso. Tudo bem? Bora escrever redação então? Bora, meu filho!